Você deve estar sabendo que na última sexta-feira culminou uma ação da Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, onde foram cumpridos 7 mandados de prisão contra militares. Esses militares são da Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, é da PMDF. Não são militares do governo Lula, são militares ligados ao Ibanez Rocha. Mensagens dos celulares deles foram interceptadas e alguns mostraram que eles tinham interesse na omissão dos atos do dia 8. Essa matéria que eu já discuti com vocês na sexta-feira ainda, que é da Globo, sempre citando a fonte, é da G1. Tá? Essas mensagens que foram interceptadas mostravam que eles falavam que, olha, não vamos deixar a Guarda Nacional atuar porque até a chegada ali a área é nossa. Então, assim, essas mensagens foram utilizadas para que pudesse acontecer esse pedido de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Logo no sábado de manhã, o Ibanez Rocha já se manifestou e a CNN publicou aqui a manifestação do Ibanez. Por quê? Esses militares são ligados ao Ibanez, que é o governador do Distrito Federal. Ibanez se diz surpreso com a prisão de comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, mas diz que compreende a decisão do Alexandre de Moraes. O governador do Distrito Federal deve se reunir ainda com o secretário de Segurança do Estado para decidir um novo nome para ser o novo comandante da PMDF. Enfim, quem que quer pegar esse cargo agora, hein? É furada, né? Mas por que eu quis citar essa fala aqui da CNN aqui, do Ibanez? Porque nós vamos falar especificamente deste comandante da PMDF, especificamente dele. E a gente vai entender agora um pouquinho do que se trata, certo? Vamos lá, bora olhar o seguinte. Mais uma matéria também da CNN. O comandante da PM do Distrito Federal encaminhou áudio que chamava Moraes de vagabundo e pregava golpe igual em 64. Não é esse mesmo comandante. Mensagem consta na denúncia da Procuradoria-Geral da República, é passada ao Supremo Tribunal Federal, STF. Comandante e ex-comandante da PMDF foram presos nesta sexta-feira. Ou seja, aqui narra aqui a questão da prisão, e aí falando que o Clepter Rosa Gonçalves encaminhou vários áudios no WhatsApp que chamavam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de vagabundo e que apoiavam um golpe militar no Brasil aos mods de 1964. E aqui nós estamos falando do Clepter Rosa. Eu sei que está um pouco enrolado o vídeo aqui, é porque eu quero que você entenda efetivamente o que está acontecendo. Tá? Este é o Clepter Rosa. Matéria do jornal Metrópolis que eu trago aqui para vocês. A Procuradoria-Geral diz que o comandante-geral da PMDF, o Clepter, retardou o fornecimento de documentos ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República apontou na denúncia contra oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que integravam a cúpula da corporação durante atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que o coronel Clepter Rosa retardou o fornecimento de documentos requisitados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, depois, não foi antes, foi depois que os atos aconteceram, o Supremo pediu documentos e o Clepter demorou a entregar. Esse mesmo Clepter xingava o Alexandre de Moraes de vagabundo. Só que você deve lembrar desse nome, eu já citei essa questão do Clepter aqui para vocês. Lembra quando? Não. Quando o coronel Naime, sabe aquele coronel que está preso? Tá? Eu vou colocar até a imagem dele aqui para vocês. O coronel Naime prestou depoimento lá na CPMI. E aí, o Ramagem, que é delegado da Polícia Federal, ele está fazendo um papel investigativo muito grande. E aí, eu quero que você escuta esse trecho onde ele cita a participação efetiva e o próprio Ramagem
já denunciava o Klepter neste caso. Escuta esse trecho da fala do Ramagem. Eu poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão rapidamente? O efetivo de sobreaviso ele permanece em casa. O efetivo de prontidão ele permanece no quartel. De prontidão. Vamos lá. Por que ele colocou e citou isso aqui? O Ramagem perguntou: você pode me citar a diferença entre de aviso e de prontidão? Aviso, ele está em casa, e aí você liga para ele e fala: olha, vai ter BO lá no palácio, na esplanada. O cara vai ter que sair da casa dele, ir até o QG, o quartel-general, trocar de roupa ou afardamento, depois deslocar para o local. Quanto tempo ele perde com tudo? O de prontidão, ele fica no quartel esperando. Chamou, sai do quartel e vai para o local. É a metade ou menos da metade do tempo quando ele está de prontidão. Chegaria em quanto tempo choque, BOP ou efetivo completo? 40 minutos. De prontidão, 40 estavam minutos. Em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, ter sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Foi colocado. Então, o que o Ramagem quis demonstrar? Olha, de prontidão, ou seja, estando dentro do QG, se for chamado para ir até o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes, para defender algo, eles levam 40 minutos. Para de aviso, ou seja, em casa, eles levariam mais de 3 horas, 2 horas, 3 horas. E quem determinou isso? Colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início? Vamos lá. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês viram a matéria, eu coloquei aqui para vocês, que tentam apontar o coronel Klepter totalmente avesso ao Alexandre de Moraes, que xingava ele de vagabundo, pregava golpe, ou seja, querem jogar a pecha aqui de que o Klepter era o quê? Logo, um bolsonarista, correto? Mas olha o que o Ramagem fala. Início de janeiro até 8 de janeiro. O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar. Olha só, o Klepter, ele era, preste atenção, subcomandante, ou seja, um subalterno. Depois que o Naime foi preso, ele foi promovido e tornou-se o comandante-geral da PMDF. Distrito Federal. Quem o promoveu ao comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Silêncio, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Pronto. Vamos entender. Ele era subcomandante. Depois da intervenção, o Ricardo Capelli se tornou o interventor. O Ricardo Capelli assumiu o lugar do Ibanez Rocha, que é o governador. Lembra que no dia de 8 de janeiro teve a minuta de intervenção, que muita gente questiona se essa minuta já existia ou não. O Ricardo Capelli, que não tinha nenhum conhecimento de segurança pública, era alinhado ao Flávio Dino e ao Partido Comunista do Brasil. O segundo no Ministério da Justiça, ou seja, o braço direito do Flávio Dino, assumiu a PMDF. E aí, o Ricardo Capelli, esse alinhado direto ao Flávio Dino, depois dos atos do dia 8 de janeiro, que retardou a ação, promoveu o coronel Klepter, tá? O comandante Klepter. E aí? O que é seu ponto de vista sobre isso? Está começando a chegar a algumas conclusões ou não? Pois é. Estão querendo desmascarar aqui, ou seja, estão querendo mascarar, né, a situação e agora, não, o Klepter, não, esse negócio dele ter sido promovido foi pela competência, nada a ver. Ou seja, houve um erro do Capelli ou não? Pois é. Pois é. Muita coisa aí.
ainda para ser descoberta. Mas não para por aqui não. Esse editorial é bomba, tá vendo? Eu enrolei 9 minutos só para contar essa história do Klepter aqui. Mas vamos falar do G. Dias, né? Esse que tá na mira, né? Olha só, essa fala do G. Dias foi marcante demais. Mostra o quanto nós vivemos num narco-estado mesmo. Ou seja, tráfico, criminalidade toma conta do nosso país. Em conversa, G. Dias diz que PCC está anos à frente da ABIN. Isso foi uma conversa do G. Dias com o Saulo Moura da Cunha. Você vê que os dois mantinham um relacionamento ali bem amistoso, assim, diálogos formais, né? Até quase que informais. Vamos entender. Nessa conversa, ele mandou no WhatsApp do Saulo uma matéria onde citava da organização do PCC. E olha só, é o líder da ABIN, ou seja, o ministro da GSI, que é conhecedor, dizendo, olha, PCC, o primeiro comando da capital, o crime organizado, está há anos mais evoluído à frente da ABIN. Nós não temos a menor competência de bater de frente com o PCC. Isso retrata, aos poucos, a imagem do Brasil. Esse é o Brasil. Isso retrata claramente que nós somos um país entregue à criminalidade. E por fim, mas não menos importante, tem ainda gente cobrando cadê a prisão do G. Dias, né? Aí o Paulo Bilinski, delegado e deputado federal, escreve o seguinte: faz 3 meses que eu pedi a prisão do G. Dias à Procuradoria-Geral da República. Alô, PGR. E aí ele cita a publicação do Metrópolis. Ex-chefe da ABIN, equipe de G. Dias facilitou a entrada de manifestante. E é isso. Teve essa turma da PMDF presa. Um deles, então, mascarando a imagem aqui. Ele era golpista, ele queria o golpe. Mas ele foi promovido pelo governo Lula, tá? Pelo interventor do Lula. Não foi pelo Ibanez. E aí tem o Gonçalves Dias, que mostra que ele estava bem inteirado com o que acontece na ABIN. Até porque, sabe por quê? Muita gente cresce a narrativa de que mas o Gonçalves Dias tinha acabado de entrar, os militares ainda eram os bolsonaristas. Já sabia muito bem. Estava rolando, já tinha participado da transição. Então ele sabia o que estava rolando. Estava sabendo. E aí, ele, até agora, sequer ouvido foi. Agora que o Alexandre de Moraes incluiu ele no inquérito. Mas incluir no inquérito e não fazer nada é o mesmo que nada, né? Enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo, discutindo um pouquinho as nossas pautas com vocês. E daqui a pouco a gente está de volta com mais conteúdo aí preparado para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.